E vamos à entrevista desta manhã na Voz do Povo da Rádio Jornal. Hoje nós vamos falar sobre luto. Hoje, dia 2 de novembro, dia de finados. O ser humano não lida muito bem com o desconhecido. Costumamos temer tudo o que não dominamos ou nunca tivemos contato. E quando o assunto é a morte, aí nossa reação não é diferente. Vivemos todos os dias sem saber quando, como e onde a nossa hora vai chegar. Também não temos como saber quando será o dia da partida dos nossos entes tão queridos. E é por isso que precisamos aprender a lidar com o luto. Para falar um pouco sobre esse assunto, hoje nós estamos ao telefone com o psicólogo Saulo Rocha. Doutor Saulo, muito bom dia. Obrigado pela sua participação aqui no programa Voz do Povo da Rádio Jornal. Bom dia, querido Tony. Bom dia, diletos ouvintes. É uma oportunidade e um prazer imenso estar aqui conversando com vocês hoje. Muitas pessoas, doutor Saulo, acabam vivendo o período de luto passando por algumas dificuldades no dia a dia após perderem um ente querido, mas não sabem de fato o que isso significa. Então eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é o luto. Bacana, Tony. Isso daí a gente vê muito presente nos nossos consultórios e às vezes até um sentimento muito difuso, né? Muitas vezes confuso para a gente compreender. O luto não é aquela tristeza que muitas vezes passa, que é passageira, ou um sentimento que nos atravessa e que atenua essas questões de insegurança. Mas o luto efetivamente é um processo, é um conjunto de reações, de emoções, que é o resultado de uma perda impactante na vida daquela pessoa. Então a gente pode especificar um luto referente à perda de alguém, um ente querido, alguém muito próximo, alguém que a gente ama, que tem uma consideração, e existe esse sofrimento, né, esse agravamento emocional por isso, mas também a gente pode passar por outros processos de luto, como desilusões amorosas, perda de relacionamento, um luto, né, porque um ciclo de vida termina, outro ciclo de vida começa. Então, de uma maneira geral, um luto é esse processo que envolve essas reações, essas emoções, disso que a gente tem tanta estima, disso que a gente tanto gosta, né? E aí a gente não tem mais a possibilidade de contato ou não tem mais essa manutenção dessa presença. Poderia dizer que pode ser a presença dessa ausência, ou seja, a falta daquilo que não está mais presente na nossa vida, né? Quer dizer, então, que o luto não está necessariamente associado à perda de uma pessoa para a morte, mas é uma separação. Exato. No dia de finados a gente comemora efetivamente, né? Até por causa de uma tradição cristã, católica, enfim, toda essa lembrança das pessoas que partem. Mas efetivamente o luto, ele pode ser compreendido e alargado seu sentido, seu significado, né? O conceito de um modo mais lato a partir dessas perspectivas também. Bom, na entrevista de hoje, dia 2 de novembro, dia de finados, nós estamos conversando com o psicólogo Saulo Rocha e falando sobre o luto. O luto, inclusive, doutor Saulo, é dividido em algumas etapas, né? Exato, Tony. Dentro da psicologia, alguns teóricos da psicologia já avaliam e apontam basicamente 5 etapas que cada pessoa ela pode desenvolver com essa perda. Essas 5 etapas a gente pode ver basicamente como mecanismos de defesa. O que seriam isso? Seriam estratégias que cada pessoa pode desenvolver, elas podem ser uma atrás da outra, ou às vezes até muito próximas e consecutivas, concomitantemente existentes, mas efetivamente 5 etapas dessa experimentação do luto. A primeira etapa a gente chama a fase de negação. É justamente aquela fase onde a pessoa se impacta com a notícia e aí diz, não, isso daí não está acontecendo comigo, meu familiar não foi acometido por uma doença, por um acidente, não me belisca para ver se realmente estou acordado, para ver se realmente isso está acontecendo, né? E aí, enfim, a gente tem esse processo automático de negação. A segunda fase do luto já seria um pouco dessa aceitação, mas ainda assim vivenciado com raiva. Então, depois da negação dessa experiência sofrida, às vezes até traumática, vem a experiência da raiva. Ou seja, por que eu? Por que logo agora? Por que justo isso aconteceu? Por que
essa pessoa que era tão boa, que era tão bacana, infelizmente deixou nossas vidas, deixou um legado tão bonito, mas por que ele foi agora? É justamente um sentimento que vem pela não compreensão daquilo que já aconteceu. A gente pode pensar na terceira fase como uma espécie de barganha. Vou dar um exemplo clássico, né, que chega muito ao consultório, um paciente, por exemplo, que está enfrentando um processo difícil na vida dele, né? Um parente morreu ou ele se descobriu com determinada doença. A gente pode pensar que o terceiro estágio é a barganha. Não. Se meu parente, se eu sair dessa situação, eu vou parar de fumar, eu vou ser um melhor pai, eu vou ser um melhor marido, eu vou ser uma melhor pessoa, eu vou pedir a Deus para que essas coisas elas possam se reverter. Então, depois da negação, da raiva, pode vir a barganha. Depois disso, vem um processo de crença que não, eu não posso mudar essa realidade, eu me entristeço com isso, essa raiva, essa barganha pode dar lugar a uma tristeza, que é a quarta fase, a gente poderia nomeá-la como uma depressão, né? Que é essa fase desse sentimento emergente, né, causado por esse sofrimento. E a quinta fase, que é o desfecho desse processo de luto, geralmente é a fase da aceitação, onde a pessoa aceita essa realidade, que ela já não mais está entregue a essa questão desse desespero, desse sentimento doloroso, que é justamente a perda. O interessante notar, Tony, é que essas fases, como tinha falado anteriormente, elas podem ser concomitantes uma à outra. Ou seja, eu posso estar com muita raiva tentando fazer uma barganha, ou eu posso tentar fazer uma barganha, logo em seguida volto à negação. Enfim, a gente pode compreender que um processo de luto, né, um processo que não seja um luto patológico, ele dure aí de 3 semanas a 6 meses. Então, assim, é normal pessoas que perdem um ente querido muito significativo, ele prolongar esse sofrimento, essa dor, até em meados de 6 meses. Depois, a gente compreende que essa etapa, a pessoa ela pode reconfigurar a sua vida, dar um novo sentido àquela perda, reestruturar essa compreensão dessa partida, seguir a vida. Infelizmente, existem algumas pessoas que ficam presas a essa perda, presas a essa ausência, presas nesse passado. E essas pessoas aí podem começar a desenvolver um espécie de luto patológico. Então é importante que a gente possa ficar atento nisso e saber até a hora da gente procurar ajuda. É justamente isso. E quando acontece uma situação como essa, quando o luto se estende demais ao ponto até de atrapalhar o cotidiano da pessoa, não sei se o senhor já se deparou com situações assim no seu consultório, mas aí o que é que a pessoa vai fazer? Como é que o profissional lida com essa situação? Bacana, Tony. Eu já atendi sim, e assim, uma das dores, né, mais dilacerantes que eu pude acompanhar nesse período do consultório, quase 10 anos, né, de prática terapêutica, foram dores de mães que perderam filhos, né? A impressão que me dá é que, para a nossa sociedade, a perda de um filho é a inversão de uma ordem natural, onde os pais nascem, né, procriam, reproduzem, têm seus filhos, e a expectativa natural é que os pais partam primeiro. Quando existe essa inversão, nessa esperança, nessa perspectiva, a dor, pelo menos das dores que eu pude acompanhar, embora a gente não tenha termômetro para medir dor, mas assim, esse grau de desespero muito grande foi justamente essa perda, né, de filhos. A grande questão, Tony, é que o processo terapêutico é um processo também de reflexão, né, de entender aquilo que provoca a dor, de acolher essa dor, diferente que na maior parte do tempo a gente tenta se distrair, né. Interessante, quando alguém morre, muitos pais dizem, não, vamos tirar as crianças, elas não vão para o cemitério, não vão acompanhar o cortejo, não vão ter esse último despedida, acreditando que de alguma forma eles podem estar protegendo essa criança, protegendo esses adolescentes. Mas ao mesmo tempo, eles não favorecem a experiência de perca desses adolescentes e dessas crianças, onde muitas vezes um processo de fantasia pode se dar aí, né? Então é interessante, sim, que se converse, que chegue ao nível de compreensão da criança, para que ela entenda que a vida também é passageira, que a vida é pueril, que infelizmente as pessoas vão nascer, vão crescer, vão morrer, talvez não respeitando essa ordem, mas de uma forma geral que essa criança ela possa entender. Ressignificar
essa história, abraçar esse passado e entender que a vida, sim, ela é passageira, é uma forma, assim, de acolher a morte também como uma possibilidade, e uma possibilidade universal. A gente não sabe qual a condição que a gente vai nascer, a gente também não escolheu para nascer. Mas a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer, né? Então, assim, quanto mais a gente se aperceber da morte como uma possibilidade vindoura, a gente também pode rearticular até a forma como a gente lida com a nossa vida, com maior engajamento, com maior responsabilidade, com maior compreensão daquilo que eu faço, o meu limite, que eu posso fazer, o limite do outro, enfim. O trabalho da psicoterapia é um trabalho de ressignificação dessas coisas que são traumáticas, mas são significativas na vida do indivíduo, para que ele possa lidar com um modo muito mais suave, acomodando no coração dessa forma, então, essa partida. Doutor Saulo Rocha, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Voz do Povo, da Rádio Jornal. Eu não tenho qualquer dúvida que essa sua fala reverberou muito no coração das pessoas que estão nos ouvindo agora, sejam elas pessoas enlutadas no momento ou pessoas que têm dificuldade de lidar com essa questão da morte mesmo. Eu que agradeço, Tony, deixo o meu abraço fraternal a todos os nossos ouvintes, aquelas pessoas que fazem seus ritos e suas orações e suas preces, como também uma forma de homenagem a essas pessoas que são muito importantes. Por mais que deixaram a vida, mas deixaram também um legado. É importante lembrar dessas pessoas justamente esses momentos foram bons, esses momentos de troca. Então, para mim, eu é que tenho que agradecer. Bom, nós conversamos aqui no programa Voz do Povo da Rádio Jornal com o psicólogo Saulo Rocha, hoje, sábado, dia 2 de novembro, dia de finados, falando sobre luto.